do caráter do homem. Vem de berço, vem do teu nascimento. Qual foi o grau de educação? Qual foi o grau de criação que você teve para que você tenha atitude? Porque senão, irmão, você vai deixar a água correr à torta direita. Você vai deixar, irmãos, demandar as coisas. Então, quando José, quando Jacó, irmãos, chama Rúben, ele diz assim: esse é o menino, é o meu primogênito, é a minha força. Ou seja, ele vai receber das minhas instruções, do meu caráter, da minha indicação. Porque Jacó, ele era um rapaz que tinha condição, ou que tinha posição. Jacó era um homem que tinha decisão. A decisão de Jacó era tanta que a Bíblia diz que lá na frente ele lutou com um anjo. Se ele fosse um homem covarde, ele iria recuar. Não, mas ele lutou, sabe por quê? Porque ele queria a bênção. Jacó já estava rico, Jacó já tinha a sua família constituída, Jacó já tinha bens, ele não precisava lutar com o anjo. Mas ele tinha uma coisa em si, irmãos, ele tinha caráter. Ele tinha caráter. Ele disse: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, será o meu Deus quando eu voltar. Ou seja, eu vou nessa viagem e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou voltar mudado. Irmão, você vai permanecer do jeito que está ou vai mudar? Vai ficar esperando as coisas caírem do céu e acontecerem, ou você vai mudar? Aleluia. Quando é, irmãos, que nós vamos ter um caráter de cristão mesmo? Quando é que nós vamos ter um posicionamento como igreja? Não é como um grupo, né? O grupo aqui está bem, né? O grupo nosso aqui está bem, né? O grupo está juntado, está unido, está trabalhando. Agora nós estamos falando de condição de igreja. Por isso Jacó destacou Rúben. Ele não destacou Simeão, Levi, nem Judá, nem Zebulun, Issacar, nem Dan, nem Gad, nem Azer, nem Naftali, nem Benjamim. Não, ele destacou Rúben. Ele tinha todos esses filhos, mas ele disse: olha, Rúben é uma pessoa especial para mim. Rúben era uma pessoa especial para Jacó. Por quê, irmão? Porque o pai, sempre quando estava à beira da morte, ele fazia a transferência. Ele transferia a autoridade para o filho mais velho. Ele dizia: então, esse homem, esse meu filho, precisa ter o meu caráter. Esse precisa ter o meu talento. Porque eu vou ter que transferir para ele. Eu vou ter que transferir para ele o meu caráter. O que você tem ensinado, irmãos, para o teu filho? O que você tem ensinado para a tua filha? O que você tem feito, irmãos, para os teus filhos na fé? Né? Porque nós temos dois filhos. Tem um filho natural e tem um filho espiritual. O que você tem ensinado para os teus filhos na fé também? Porque eles vão ser exatamente aquilo que você é. Eles vão fazer, irmãos, aquilo que você faz. Eu sempre costumo comparar com a seguinte coisa: se você quer conhecer a minha casa, convido os meus filhos. Porque se você convidar eu ou convidar a bispa, nós vamos chegar na tua casa, vamos fazer tudo direitinho. Mas se você convidar os meus filhos para ir na tua casa, aí eles vão fazer a bagunça que eles sempre fazem em casa. Eles vão repetir exatamente aquilo que eles fazem em casa. Por quê, irmãos? Porque é uma ação repetitiva. E quem cuida dos filhos são os pais. Porque nós, os nossos filhos, reflete aquilo que nós somos em casa. Os nossos filhos espirituais dentro da igreja vão refletir lá fora em outras igrejas, irmão, aquilo que nós ensinamos. E quando você olha, muitas vezes, pessoas que têm passado por aqui, irmãos que têm passado por aqui, normalmente quando chega lá fora, eles sempre estão lembrando, eles dizem: não, olha lá na igreja do apóstolo, olha, tem a matriarca Naí, tem a bispa Alegre, tem a bispa do Ciné, olha lá tem o ministério do Louvor. É uma bênção, eu passei por lá, eu estive lá há tanto tempo e foi uma bênção. Sabe por quê? Porque é uma referência.
Quando você forja o caráter da pessoa, a tua história não termina, ela prossegue. Muitas vezes você diz: eu ensinei o irmão e o irmão foi embora. Mas como vai ser contada a tua história se o irmão não foi embora? É semelhante a um folheto, né? Muita gente acha ruim. Às vezes você dá um folheto para a pessoa olha na tua cara assim, pega o folheto, amassa e joga fora. E às vezes você vai lá, cata o folheto, desdobra ele para dar para outra pessoa. Mas por que aquela pessoa jogou o folheto no chão? Porque você não teria coragem de pegar um folheto e jogar. Porque vai passar alguém ali que vai catar. Então por isso aquela pessoa jogou. É tanto que o folheto é baratinho. Ele é muito barato. Pode jogar folheto à vontade fora, porque ele é para isso. Sabe, e às vezes o folheto que você entrega aqui, ele atravessa São Paulo, vai lá para o outro lado, no bolso de alguém, dentro do carro de alguém, e chega lá, ele cai lá e a pessoa assim diz: nossa, eu nunca vi uma. Será dessa igreja, nome bonito. E aí a pessoa acaba lendo o folheto por causa do nome da igreja. Mas aquele folheto que você deu aqui, ele atravessou São Paulo. Aquele folheto que você deu aqui, ele atravessou o estado. Aquele folheto que você deu aqui, no teu bairro, próximo da tua casa, ele atravessou o país. Por quê, irmãos? Porque isso você está levando a boa semente. E os nossos filhos são a nossa semente. Os nossos filhos são o nosso caráter. É tanto que os filhos normalmente parecem com os pais. Tem aparências dos pais, e ele vai refletir aquilo que nós somos em casa. Quem é você dentro da igreja? Dentro da igreja, como é que você age? Os teus filhos espirituais também vão agir assim. Sabe por que o nosso irmão Diácono Marcelo venceu? Porque ele está na igreja, irmãos, que tem caráter. Aleluia. As pessoas que ouviram que ele falhou, falaram um monte de coisa, né, Diácono? Falaram um monte de bobagem. Mas olha, irmãos, com menos de 5 meses, né? Com menos de 5 meses, Deus restaurou. Porque, irmãos, o caráter ele já tinha. Ele não tinha experiência, mas ele passou pela experiência e agora ele tem a experiência. Agora ele tem caráter e tem experiência. Ele sabe, irmãos, que é capaz, que se é capaz de se vencer uma barreira. Ele sabe do que é capaz. Ele sabe que é capaz. Ele sabe que é capaz de ser enganado a qualquer hora. Ele sabe que é capaz de até escorregar. Ele sabe que é capaz também de levantar. Porque o caráter dele está forjado. O caráter dele está preparado. Assim é, irmãos, a nossa casa. Assim é a nossa casa. Sabe, se nós ensinamos nossos filhos, eles acabam fazendo ou estando, irmãos, da maneira que você ensinou. Nós temos 3 filhos. Eu e a bispa temos 3 filhos. O bispo Mel, que o pastor Marcos Paulo é bispo mediano. Então nós trabalhamos o caráter deles. Eles iam para a igreja, iam para as vigílias, iam conosco, nós levava colchão, levava cobertor, ficava na igreja, ficava fazendo a obra de Deus, cresceram na igreja, fazendo a obra de Deus. Nenhum deles estão desviados.